Fala pessoal, eu sou o Lorenzo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai tentar entender por que as pessoas odeiam a política. A política ela é uma atividade nefasta, não traz nada de bom, ela é horrível, só atrapalha o mundo e as pessoas e por isso que elas odeiam política. Enfim, acabou, é isso aí. Não é isso não. Não, nada disso. As pessoas odeiam política por vários fatores. Ah não, sério? E eu vou começar por um deles que eu tenho com certeza, eu sei que você já viveu isso. Brigas e discussões. Quando a gente pensa em política, política é diálogo, política é busca de consenso, política é conversa. Por isso que o nosso parlamento, o nosso congresso, a Câmara dos Vereadores, ela é tão plural. Tem pessoas da esquerda, da direita, do centro-esquerda, do centro-direita. Por quê? Para que a gente olhe para o mesmo problema de diversos ângulos e possa então construir uma solução que seja mais adequada para toda a sociedade. Porque se fosse só uma pessoa ir lá, falar, esse problema nós vamos resolver desse jeito e pronto, acabou, não seria a democracia, seria a ditadura de uma pessoa muito iluminada e a gente conseguiria resolver esses problemas tranquilamente. Não. Mas não é assim que acontece, porque cada pessoa tem uma estratégia para resolver os problemas. Então, quando a gente fala dos problemas públicos, dos problemas que englobam todas as pessoas da cidade, é importante que a gente traga diversas visões sobre esse mesmo problema. Só que quando a gente vai discutir a política, a gente está mais disposto a falar do que a ouvir. E o que acontece? As pessoas brigam. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Em 2018, muito provavelmente você tentou reverter o voto de alguém para o seu candidato e essa pessoa ficou de saco cheio do que você falou. Falou, olha, obrigado, tá bom. Ou ela te ignorou, ou ela discutiu com você porque ela tinha uma outra opinião. E vocês acabaram tendo uma discussão, até rompendo a amizade. E quem não saiu de grupo de família por conta de política em 2018? Pois é, essa é um dos principais fatores, na minha opinião, que faz as pessoas odiar a política. Porque discutir política sem estar disposto a ouvir é muito chato. E a gente não vai conseguir caminhar. A política requer que a gente esteja de orelhas abertas para ouvir a opinião dos outros, inclusive opiniões que a gente considere absurdas. O segundo tópico que faz as pessoas se afastarem da política é a corrupção. A gente teve no Brasil, infelizmente, esse momento da Lava Jato que mostrou o quanto de corrupção a gente tinha dentro do Estado brasileiro. Isso, infelizmente, é um problema que tem no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil, mas é um problema que é muito ruim e faz com que as pessoas olhem e falem, poxa, eu trabalho, eu gasto meu imposto, eu pago meu imposto, eu tenho uma boa parte do meu salário retida pelo governo para ele fazer corrupção. Pois é, infelizmente essa é o senso comum sobre como o dinheiro público ou parte do dinheiro público é usado. Então a corrupção faz com que as pessoas se afastem disso. E como que a gente pode transformar isso, né? Mostrar coisas boas que a política faz também com o dinheiro público. Diversas ações, projetos, programas, obras, melhorias na cidade são feitas com dinheiro público e sem corrupção, às vezes com até bastante participação popular, participação social durante o processo. Então isso é muito importante para a gente poder aprofundar a discussão política. Nesse aspecto, uma coisa muito bacana são as audiências públicas na formulação da lei orçamentária. No executivo, né, ele faz algumas ações no orçamento participativo para que a sociedade discuta como o orçamento do município, do estado, do país vai ser gasto, e no próprio legislativo com as audiências públicas para discutir como vai ser direcionado então o dinheiro público durante um ano. Isso pode nos ajudar a olhar para a corrupção, para o gasto público de uma outra maneira e fazer com que a gente enxergue que a gente tem sim avançado e que existem alguns pontos que a gente precisa ter atenção, precisa ter cuidado para evitar e combater a corrupção. Um outro aspecto que eu acho que é bastante complicado é a frustração. A gente sempre diz, político promete e não cumpre. E será que é isso mesmo? Então essa frustração que a gente fica, poxa, 4 anos passaram e o cara não fez nada, não melhorou nada. Será? A cidade, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo, é uma cidade enorme, com mais de 11 milhões de pessoas, e às vezes melhorias que acontecem em um lado da cidade acabam não sendo percebidas do outro lado da cidade. Quando a gente fala de problemas públicos, a gente não está falando do problema que me atinge, a gente está falando do problema que atinge a cidade. Então, às vezes, o meu problema de um buraco aqui na rua ou de um farol que não está funcionando
ele não é prioridade quando a gente fala de enchentes em uma determinada região, quando a gente fala de falta de escola, falta de saneamento básico. Esses problemas são prioritários. E talvez, se você estando em outra região, você não perceba essas melhorias. Então você tem a frustração de ter a sensação, porque você tem a sensação de que aquele político não fez nada ao longo do mandato dele. Então a gente tem que estar um pouco mais atento e entender exatamente isso. Os problemas públicos não são os meus problemas ou os problemas que eu enxergo. São os problemas da comunidade, da sociedade como um todo. Então eu tenho que analisar como estão sendo cumpridas as promessas de cada político. E aí tem um outro aspecto nesse ponto, que é como as coisas públicas funcionam. É diferente de uma empresa em que o diretor toma a decisão e ela vai lá e é implementada. Não, o setor público, numa democracia, requer discussão sobre um problema, para definir o problema, para entender qual é o problema, para buscar alternativas, para discutir essas alternativas e aí sim ter um plano de ação que pode inclusive ser rediscutido. E muitas vezes isso acontece no âmbito do próprio judiciário, quando alguma parcela da população ou do parlamento não está de acordo com uma determinada estratégia que o executivo ou o governo tomou e judicializa essa questão, ou o Ministério Público, por alguma razão, seja ela ambiental, seja urbanística, ela embarga uma obra ou ela pede explicações e pede para ser suspenso um determinado projeto. Então existem ferramentas, mecanismos no setor público que faz com que um projeto ele seja um pouco mais devagar do que comparado ao privado, porque justamente ele precisa dessa discussão. Esse é o ritmo mesmo, né? Precisa ser debatido com toda a sociedade. E aí quando o projeto não caminha da maneira como a gente espera, a gente tem um pouco de frustração daquela promessa de um determinado político com relação a um problema. Você entendi agora. Hã? Você entendi agora. Não entendi. Já entendi agora. E aqui também tem um outro ponto, que eu acho que é um ponto-chave para essa discussão, que é a indiferença que a gente tem com os assuntos públicos. Justamente pelo que eu falei antes. Às vezes um problema público ele não me atinge. Então ele não é um problema meu, ele é um problema de quem está lá onde tem enchente, de quem está lá onde não tem saneamento, de quem está lá onde não tem mobilidade para poder chegar a um determinado serviço. E aí a gente acaba não discutindo, não participando tanto dessas discussões. E a gente acaba se afastando da política e submergindo nos nossos problemas diários, na nossa vida diária, e não discutindo a vida pública, mas sim preocupado com a nossa vida privada. Então, e tudo isso faz com que a gente se afaste da política. Mas o mais importante de tudo isso é que a gente tenha, então, essa sensibilidade social e entender que discutir política é discutir problemas que nem sempre vão impactar na minha vida, mas que vão impactar na vida da sociedade como um todo. Então, quando alguém falar para você que odeia política, indique esse vídeo para ela, para quem sabe então a gente comece a transformar um pouco essa ideia das pessoas sobre a política e comece a debater política de uma maneira mais inteligente, mais profunda e ouvindo mais, discutindo mais e, quem sabe, construindo então uma sociedade melhor. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Segue a gente nas redes sociais, estão todos aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo, principalmente com quem não gosta de política, para ver se não muda essa ideia. E vai ser feliz, buscar sua felicidade, discutir política com todo mundo e volta para ver os vídeos depois.